Projeciologia, Valdo Vieira, esse é o vídeo 1. Vamos iniciar os nossos estudos a respeito deste tema. Olha lá, estou aqui no livro Bases Científicas da Conscienciologia. 1. Conceitos essenciais de ciência. Página 11 ou 28, né? 11 no livro e 28 no leitor de PDF. 1. Conceitos essenciais de ciência. Definições. Ciência, latim scire, saber. Conjunto organizado de conhecimentos relativos a determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, verificação, experiência quanto aos fatos e métodos próprios. Sistema de proposições rigorosamente demonstradas, constantes e gerais, ligadas entre si pelas relações de subordinação, conhecimento que não só apreende ou registra fatos, mas os demonstra pelas suas causas determinantes ou constitutivas. Olha que interessante essa parte final, né, da definição de ciência. Conhecimento que não só apreende ou registra fatos, mas os demonstra pelas suas causas determinantes ou constitutivas. Sinonímia, conhecimento sistematizado, conjunto organizado de conhecimentos. Então, ao mesmo tempo, né, que o conhecimento, quando eu digo que o conhecimento está sistematizado, eu estou dizendo que ele está organizado. Sistematizar é organizar. Organizar é sistematizar. Tudo isso se relaciona com o quê? Com sinonímia. Então, sendo a ciência conhecimento que não só apreende ou registra fatos, mas os demonstra pelas suas causas determinantes, eu a vinculo também com o conhecimento sistematizado, eivada de sinonímia. Civilização. A civilização neste planeta tem menos de 100 séculos de existência. Olha aí, 100 séculos de existência dá o quê? 100 vezes 100 dá o quê? 10 mil anos? É isso, né? 10, 100, coloco 1, 2, isso, 10 mil anos. 100 séculos de existência a nossa civilização aqui no planeta. Infância. A ciência, ó, ciência está até em letra maiúscula. A ciência, a rigor, igual como a conhecemos, é uma criação humana dos últimos 4 séculos. Então, se a civilização neste planeta tem 100 séculos de existência, mais ou menos, apenas nos últimos 4 séculos, nos últimos o quê? 100, 200, 300, 400 anos, de 10 mil anos, é que a ciência se tornou o quê? Como a conhecemos hoje. Um conhecimento que sistematizado e organizado, que busca o quê? Apreender e o quê? Demonstrar os fatos e as suas causas determinantes. Vive, portanto, ainda na sua infância. Então, se ela tem 4 séculos de existência, ela está na infância, pois ocupou até o momento o quê? Somente 4% do longo período registrado da vida humana ou da civilização o quê? Terrestre.
Humano. Humano. O homem de ciência, inevitavelmente, é ser humano em primeiro lugar e cientista em segundo lugar. Há, por exemplo, cientistas que buscam endeusar a ciência. Quando ele fala isso, está dizendo, primeiramente, o ser humano é um ser humano. O homem que estuda a ciência, o homem de ciência, ele é humano. A natureza humanoide do ser vem antes da natureza de cientista desse ser. Ou seja, não há que se falar em homem sem a sua característica de humano. E talvez poderia se falar em homem sem a natureza de cientista? Talvez, no sentido mais estrito de ciência, mas no sentido amplo, também não. O homem está vinculado à ciência, a ciência está vinculada ao homem, ao ser humano. Gênios. Os maiores gênios da ciência também adoecem. Podem se tornar mentalmente insanos, senescentes e até se suicidam. Não estão imunes a nenhum defeito ou trafar humano. Então, o homem de ciência, ele não é um super-homem que o isenta, que o imune das agruras da civilização terrena, da sua natureza de ser humano. Ele também está sujeito aos defeitos, às doenças, às insanidades da vida humana, mesmo ele sendo um gênio. Imaturidade. Daí provém o fato do predomínio dos cientistas imaturos que mantêm ainda a ciência incompleta. Imatura quanto à consciência, dominando o universo científico. Lá em cima foi falado o quê? Sobre infância, que a ciência encontra-se em um estado infantil. Porque da forma que a conhece atualmente, em que ela adveio nos últimos 4 séculos, nos últimos 400 anos, ela carece do quê? De uma maturidade, principalmente na consciência do ser que estuda a ciência. Então, pode-se dizer que uma ciência consciente é uma ciência eivada de maturidade. E uma consciência madura, ela expande a visão e a noção de ciência. Parcialidade. A ciência incompleta é aquela que faz gravitar as pesquisas tão somente dentro da dimensão intrafísica, ainda indefensavelmente parcial ou imatura perante as realidades holossomáticas, multidimensionais e multiexistenciais da consciência. Então, a ciência atual, ela carece de maturidade,
ela vive em sua fase, em seu estágio infantil. Ela é incompleta. Ela enxerga pouco. Ela tem uma consciência mínima. Ela se limita ao quê? Às realidades intrafísicas, ao que se vê, a uma dimensão intrafísica. E quando faz isso, ela desconsidera todas as demais realidades multidimensionais, multiexistenciais da consciência. Então pode-se dizer que a ciência, ela coloca a ciência atual, a ciência incompleta, a ciência imatura, a ciência infantil, ela coloca a consciência em uma caixinha. Ela poda a consciência, ela limita os poderes da consciência, limitando-a à dimensão intrafísica. Limitações. Como empreendimento humano, igual a muitos outros, a pesquisa científica, em suas observações controladas, às vezes áridas, monótonas, dispendiosas e prolongadas, depende de disponibilidades e acidentes. É a miúde limitada por pré-noções, apriorismos, estereótipos, convencionalismos e realidades humanas prosaicas. Então, a pesquisa científica, a ciência atual, o empreendimento do ser humano, do homem, ela é pré-conceituosa. Ela é eivada de conservadorismos. E isso faz com que ela seja limitante, limitada. Ela se limita ao que ela já conhece, mas ela não está disposta a explorar o que ela não conhece. Conhecimento, consciência. Ela está estacionada, ela está presa, ela está parada. E isso a impede de explorar outras dimensões extrafísicas, multidimensionais, multiexistencial. Teática. Há pesquisadores essencialmente práticos com preconceitos antiteóricos. Psicomiologia ou psicomotricidade, cerebelo, predomínio da endorfina, adrenalina e fibras musculares. Então, estes preconceitos antiteóricos constituem o que se denomina de teática. E esta teática, que é o conhecimento limitado, que é o conhecimento convencional, tradicional, o que já se conhece, teática, psicomiologia ou psicometricidade, cerebelo, predomínio da endorfina. Estes pré-conhecimentos, preconceitos que formam a teática impedem o avanço da ciência. Neossinapses. Há pesquisadores
teóricos com preconceitos anti-experimentais sem neossinapses. Epistemologia ou filosofia da ciência, predomínio dos neurônios e redes interneuroniais. Neossinapses, há pesquisadores com preconceitos anti-experimentais. Então, novamente, teática se vincula aqui com preconceitos que impedem o movimento da ciência, com que ela se expanda. Então, uma coisa que liga a outra. Disciplinas. A ciência abre-se em numerosas disciplinas. Categorias. Temos, dentre outras, ciências físicas, químicas, biológicas, econômicas, históricas, formais, factuais, psíquicas, parapsíquicas no geral. Então, se a ciência atual está em sua fase infantil e ela se ramifica em disciplinas e em categorias, pode-se dizer que uma coisa leva a outra. Se a ciência em si está eivada de vícios, o que deriva dela, os outros ramos que dela derivam, estão contaminados também, viciados também, imaturos também, infantis também, recheados de teáticas, de preconceitos, carentes de neossinapses. Abertura. As disciplinas científicas singulares se abrem, por sua vez, em escolas. Oligarquias. As escolas científicas, quando incompletas, imaturas e oligárquicas, se assemelham humanamente a seitas religiosas. Então, ciência imatura, infantil, incompleta, preconceituosa, viciada, se assemelha a seitas religiosas. Que se fecha naquele conhecimento, naquela teática, e não naqueles dogmas, e não se abre para o novo, para a multidimensionalidade do ser. Um ser multidimensional, aberto ao novo, a neossinapses, a novos conceitos, a novos conhecimentos, passando da sua fase de infantilidade para a sua fase de maturidade. Cientificidade. O nível de cientificidade varia de uma ciência para outra. O nível de cientificidade varia de uma ciência para outra. O biólogo, o químico e o cosmologista olham diferentemente para a mesma teoria. Obviamente. Obviamente. Depende do olhar daquele que está olhando para as impressões que vêm dele, para os registros das observações feitas por ele. Então, quem é o ser que analisou o objeto? Qual que é a visão de cientista que ele tem? Ele é um biólogo, ele é um químico, ele é um cosmólogo, um cosmologista? Quem fez a análise do objeto? Quem registrou as características daquele objeto? Quem experienciou aquele objeto?
Quem é ele? História. A história da ciência não é linear e registra 4 resultados distintos o tempo todo, sobre os quais vale a nossa reflexão acurada. 4 estágios da ciência, da história da ciência. 1. Vitórias, sucessos intrafísicos. 2. Progressos, avanços tecnológicos. 3. Fracassos, derrotas indiscutíveis. 4. Equívocos, erros e omissões. Então, a história da ciência passa por este estágio composto de resultados. Estágio 1 é composto por vitórias, sucessos intrafísicos. Estágio 2 sai da vitórias, não é linear, né? 2, progressos, avanços tecnológicos. 3, fracassos, derrotas indiscutíveis. E 4, os equívocos, que são os erros e as omissões. Para a gente finalizar esse vídeo, esta análise a respeito desta primeira página do livro, na primeira página do livro, na verdade, a página 11 do livro, a gente vai falar sobre os experimentos. Experimentos. A história da ciência fala de experimentos inúteis. A história da ciência. Olha a história, que é composta de 4 estágios compostos por diferentes resultados em cada um deles. E não lineares. A história da ciência fala de experimentos inúteis, dados indutores do erro, teorias falsas, discrepâncias, microhipóteses, controvérsias, contra-exemplos, desacordos, descontinuidades ou marchas e contramarchas. Então, entre vitórias, progressos, fracassos e equívocos, a história da ciência é marcada por experimentos inúteis, dados indutores do erro, teorias falsas, discrepâncias, microhipóteses, controvérsias, contraexemplos, desacordos, descontinuidades ou marchas e contramarchas. Esta é a página 11 do livro Projeciologia, do Valdo Vieira. Até o próximo vídeo.